temos, o evento está sempre aberto para essas experiências. Algumas são fantásticas, outras a gente fica assim. Então, mas vamos ver o pessoal que a gente conhece já, e que é um pessoal muito legal, muito competente dentro do que faz. Então, vamos tomar contato mesmo, um pouco mais chegar com esse tema que perpassa as culturas dos acervos, que é bruxaria, virtudes amigos da bruxaria, e muitos que são oriundos da nossa época de Hollywood, que Hollywood cria todas essas coisas, né? De criaturas que usavam forneceiros e meios dias, enfim. A prática devocional. Tem também um meio que vai chamar de que o outro, que é um sacerdote, e a tradição de São Paulo. Uma figura, por favor. Um bom diferente daqueles grupos que a gente conhece. Ficaram lá no torno do castelo, misturando as coisas. Aquele gato cerveja, óleo de joelho, de mariposa, de sumaca, o direito. E o velho médico, que era a todos os mais da polícia, ninguém gosta da sua. Trouxe um carro. Esse trio. Gente, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Agradecer novamente a eles pelo convite. Né? Estar aqui discutindo assuntos tão prazerosos para nós, na verdade. Né? E dialogando com outras tradições, com outros credos, isso é fantástico. Né? Até então eu estava dialogando com o credo. Né? Também isso é fantástico. Né? E acho que o estacionamento das vassouras, acho que não. Gente, então, falar de bruxaria é um tema que eu adoro. E às vezes não dá para você simplesmente pegar a bruxaria, isso é bruxaria, colocar tudo no caldeirão e dizer, isso aqui é bruxaria. Coloca vários elementos, né? Não funciona bem assim. Existem tradições, segmentos, né? e formas e práticas. Tá? Então, uma coisa que eu sempre falo é saber o que é cada um, do cada qual. Tá? Mesmo havendo um diálogo entre tradições, mas acho que cada um. Falar sobre verdades e mitos, essa magética da bruxaria, a gente pode voltar um pouquinho no tempo e tentar pelo menos fazer, claro, existem os abismos, né, entre a história, mas a gente pode fazer um retorno ao passado e tentar entender historicamente o que seria, né, que hoje chamamos de bruxaria. Se a gente for falar, voltar, por exemplo, na Grécia Antiga, não necessariamente essa palavra bruxaria é presente, mas na questão de práticas mágicas, de encantadores, envenenadores, isso era existente. Mesmo assim, não era tão aceita, porque a gente já lembra que era algo mais civil, então isso era praticado ainda fora da polis, né? Acrópole e tudo mais. Então a gente vai pegar, por exemplo, como Circe, né, na Odisseia, a gente vai ver lá uma grande feiticeira, que ela encantou uma mulher bela, então a bruxa, né, vamos colocar a bruxa aqui, a feiticeira como uma mulher bela e poderosa, poder vinha dela mesmo. Né? E então ela
ela traiu os homens, né? Conta-se na Odisseia, e depois transformava os homens em porcos. Podemos pegar também Medeia, por exemplo, de Eurípides. E se você for analisar também essa figura dessa feiticeira, ela, filha de Hécate, a cultuava, a Hécate, ela em um estado de fúria, o que ela faz? Jasão escolhe uma outra esposa, né? E depois disso, ela num ataque de fúria, ela decidiu então tirar tudo aquilo de Jasão, o que ele mais amava. E o que ela faz? Ela parte para os encantos, né? Então ela usa técnicas de envenenamento e numa coroa ela dá de presente à nova esposa, como presente, né? Realmente do grego, a roda de Troia, e manda de presente a nova esposa, e a hora de colocar, ela morre, né? Envenenada. E logo depois ela assassina os próprios filhos, né? Então, assim, para você ver, se a gente for, claro, uma coisa que a gente corre muito risco mas isso é óbvio, a gente sempre vai olhar a história, o passado com os nossos olhos, por um simples motivo: vivemos aqui, né? Estamos nesse período. Então, sempre a gente pode dar aquele pitaco na história, né? Não, mas poderia ser assim. Mas isso, na maioria das vezes, vai ser suposições, né? Um novo olhar, um olhar seu sobre o passado, né? Sobre o passado. E então aí você já vê a figura de mulheres poderosas nesse contexto, Grécia, ou seja, seria algo não tão interessante para a maioria da população, tem sua religião civil e tudo mais. Então, os envenenadores, né? Dando um pulinho mais na história, a gente volta para a Idade Média. A gente tem uma mania de simplesmente informar que isso tudo, essa figura da imagem da bruxa, da feiticeira, ela toma forma na Idade Média. Na verdade, eu acredito que ela vem tomando forma, né? E na Idade Média, as bruxas, no caso, as mulheres, na verdade, têm um foco maior, né, na figura. Agora, elas não eram mulheres tão bonitas quanto antes. O poder, também como o poder que provinha, também talvez não surja mais dela. Agora entra uma terceira figura, uma segunda figura, na verdade. Agora eram mulheres velhas, né, decrépitas, enrugadas, né, feias. Feias. E mesmo assim, ela tinha um poder. Só que agora esse poder não provinha mais dela, como as antigas feiticeiras lá da Grécia, da antiguidade. Não, agora tem uma segunda figura, a qual se denominou de diabo. Então agora o poder, se alguma bruxa tinha algum poder, só poderia vir de uma figura, o diabo. Que até também o diabo vai ter também uma formação, tá? Tem um livro que é O Diabo no Imaginário Cristão. Se não me engano, é do Roberto, esqueci o sobrenome dele. É muito bom que ele vai trilhar justamente essa questão de como também formado imageticamente essa figura que hoje se chama de diabo. Então, agora as bruxas, essas mulheres, agora eram além de feias, era iminente, o mal era iminente. Então, agora o mal fazia parte delas, era iminente isso. E uma figura chamada diabo agora era comungava com essa figura para ter todo o poder. Logo depois, mais à frente, se a gente dá um pulo maior, a gente fala que isso foi na Idade Média, na formação. Quando a gente fala Idade Média, a gente remete logo a quê? A Inquisição, né? Mas a gente também, outro risco que a gente pode levar é que a Inquisição, na verdade, não houve uma Inquisição, mas algumas Inquisições, né? E se a gente for analisar a Idade Média, a qual erroneamente se fala da Idade das Trevas, né, que não é bem também assim, muita coisa se desenvolveu na Idade Média, você vai analisar que foi na Idade Moderna que veio um grande hábito de caça às bruxas, depois do século XIV, XV, XVI, XVII. Se a gente for analisar, então, a qual entramos nessa Idade Moderna, né, houve essa caça maior às bruxas, né, a essa figura sempre
comungando com essa segunda figura, o diabo. Houve rupturas, sim, se a gente pular um pouquinho mais para nossa atualidade, alguns anos atrás, décadas atrás, essa figura que foi formando ao longo do tempo, de mulheres sábias, mulheres de grande poder, passaram a velhas, feias, comungadas agora como uma figura do diabo, né? Foi também criado o livro que era a cabeceira dos inquisidores, né, o Martelo das Feiticeiras, que foi 2 alemães, né, que assim escreveu. Isso era para entender mesmo. Uma bruxa tinha determinados poderes, e se uma bruxa tiver poder, foi dado pelo diabo. Então tinha vários testes, várias formas de você identificar uma bruxa. Seria desde manchas no corpo, perfurações, estudavam às vezes as vítimas, né, para procurar essas manchas. Então tinha várias formas de você identificar uma bruxa, métodos mais horrendos possíveis, né? Se a gente tentar um pouquinho essa imagem, ela foi formando-se, e agora pegando Hollywood, o que é que tem a ver Hollywood com isso? Hollywood, na verdade, a questão cinematográfica, ela reforça o estereótipo que foi criado. Na verdade, uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade. Ela vai se tornar verdade. E então foi isso que ocorreu. A gente citando alguns filmes, por exemplo, que reforçam essa questão imagética da bruxaria, vamos pegar o Mágico de Oz. Acho que eu não assisti, tá? Mas tem no YouTube. Então, o Mágico de Oz, se não me engano, na década de 40, 39, vai a MGM, né, que é o estúdio, ele teve acho que vários remakes, teve um tempo, mas se não me engano foi em 39. Né? Se a gente for analisar, lá a Bruxa do Oeste, temos agora bruxas boas e ruins, né? Até então era evidente. Olha só a ruptura aí. Houve rupturas? Sim, houve. Mas reforça algo. Mesmo assim, ainda tem as más, né? Cuidado com as más. Com as vilãs. Pelo menos eu adoro os filmes. Né? Então, agora, a bruxa lá do Oeste, ela toma outra característica. Ela se caracteriza agora. Ela tem uma cor. Ela é verde. Nunca entendi porque ela tinha que ser verde. Mas se você for analisar também o tempo histórico, o contexto histórico, nessa década surgiu também a questão da coloração. Lá, se não me engano, foi a empresa norte-americana, acho que a Technicolor, se não me engano, que tinha a técnica de colorir mesmo os filmes. Isso surgiu até a década de 70. Né? Era um método que tinha para coloração. Então, assim, se você vê, o filme começa em preto e branco. Né? Depois, quando vai lá para Oz, então tinha uma cor, ou seja, tinha agora uma cor. A bruxa já era preta, tudo lá preta, tudo tinha que ter alguma cor. Né? Taca o verde na cara dela e tudo se resolve. Mas aí também entra a questão, a mulher feia, né, e má. Bem que Glenda, ela vai quebrar isso, né, que é a outra, né, do norte, se não me engano, mas assim, tem a mulher má. Algumas, se você for analisar, inclusive a questão da perseguição, das últimas leis, na verdade, da bruxaria foi depois de 1951, né, que o parlamento inglês ele diz, não vamos mais perseguir, né, vamos acabar com isso. Então, em 51, o Gardner, né, Geraldo Gardner, com o ICA, ele escreve os livros 53 e 54, né, então pós-guerra, né, toda essa questão. Pulando um pouquinho, em 64, né, por volta de 64, tem a feiticeira. Olha aí, a figura da feiticeira. Né? Mas isso aí, tem um período, se você analisar, né, 64, depois pós-guerra, né, tudo isso, agora tudo se resolveu pela magia. Né? Ela era bonita. Magno estava falando que ela era bonita. Olha só, a figura da bruxa, da feiticeira agora, ela volta, né? Ela é bonita. Né? Também não, eu não voltei. Mas eu vi tudo. Uma coisa que é importante, quando a gente percebe na história, esse enfeiamento da bruxa, na verdade, tem a ver com você tirar o poder da mulher. Tá? Quando a mulher começou a ser retirado o poder dela, em todos os aspectos, ela se tornou feia, ela se tornou uma serva do mal, a própria figura do diabo
normalmente, embora alguns filmes até coloquem o diabo como feminino em algumas situações, mas em geral é uma figura masculina. E as bruxas eram servas dele. Então, sempre um homem dominando as mulheres. Então, a gente percebe que muito do preconceito que se formou em relação às bruxas tem a ver com o preconceito contra as mulheres. Né? E agora, atualmente, a gente tenta resgatar isso, resgatar a sacralidade, tanto do homem quanto da mulher, porque, na verdade, você tem um equilíbrio entre os dois, né? É esperado um equilíbrio, cada um com a sua diferença, mas que haja um equilíbrio. E ainda, a perseguição ainda não terminou, porque vira e mexe aparecem notícias de mulheres que são mortas na África, por exemplo, em algumas tribos, quando elas são acusadas de feitiçaria, elas são mortas. Em alguns países da Ásia também são mortas. Então, é muito perigoso, em determinados lugares, você ser identificado com a prática de magia. A palavra bruxa é uma das possibilidades, sempre você encontra possibilidades em traduções, mas uma das possíveis da palavra bruxa vem de uma palavra latina, prusius, que era plus, o que é mais, cios, saber, a pessoa que mais sabia de uma determinada aldeia, que é a função da bruxa, na verdade. Equivalente a um pajé, a um xamã. Então você tinha a bruxa, fazia os pactos, sabia as ervas, fazia tudo isso. Mas, justamente por saber, ela detinha o poder do conhecimento. E o conhecimento sempre assusta. E aí teve um período em que você acabou tendo toda a perseguição. Atualmente, como é que se encontra a bruxa? Existem algumas coisas que são mitos, e até depois, se houver tempo, nós vamos abrir para perguntas, para que vocês perguntem até o que existe e o que não existe, de fato. Mas a gente vê muita coisa fantasiosa, não só na bruxaria, mas na magia em geral, né? A gente fala assim, quando alguém fala atualmente, a bruxa tem um caldeirão. Na verdade, os padres também tinham caldeirão, os inquisidores tinham caldeirão, porque era panela. Todo mundo tinha caldeirão. Só que essa imagem que a gente tem da bruxa ficou plasmada por causa da perseguição. E na época começaram a ser feitos, a imprensa começou também. Então essa imagem da bruxa ficou muito gravada. Esse livro que ele fala do Malleus Maleficarum, que é o martelo das bruxas, foi um manual de 2 alemães que eram monges, se não me engano, dando todas as dicas. No final, provando ou não provando, você matava. Não tinha escapatória. Ou você matava e a pessoa era provada que ela não era mais ou menos assim. Uma das coisas. Você amarrava o peso nas pernas da pessoa e jogava no lago. Se ela boiasse, era bruxa. Então ela tinha que morrer. Se ela afundasse e morresse afogada, não era bruxa. E isso, e tinha várias coisas. E na verdade, agora, você tem o retorno da bruxaria, mais ou menos a partir da década de 50, que a gente falou, 60, 70, movimentos começaram, tanto saíram da obscuridade na Europa e nos Estados Unidos, e começou novamente esse movimento da bruxaria. Você encontra 2 tipos, mais ou menos, de definições da bruxa. Você tem a bruxa como religião, da bruxaria como religião. Aí tem algumas que vão tratar, algumas tradições que vão tratar como religião. Mas você também tem grupos que definem a bruxaria como ofício, em que a bruxa tem uma outra religião e o ofício dela é bruxaria. Algumas ainda mesclam as duas. Você acaba encontrando elementos que, apesar de culturas diferentes, caracterizam a bruxaria. Por isso, independente do país, da cultura que aquela bruxa pertence, você vai conseguir fazer uma ligação. E atualmente, a gente tem procurado. Muitas vezes as pessoas já me aconselharam a não colocar bruxo, por exemplo. Eu sou runólogo, sou tarólogo. Então, me aconselham a não mencionar que eu sou bruxo. Porque isso pode espantar pessoas. Espanta.
Nada, espanta de fato. Todo mundo que é bruxo já sabe, todo mundo já perdeu amizades, já perdeu relacionamento afetivo. Gente que você às vezes começa a conhecer e quando você fala que é bruxa, a pessoa desaparece. E vai dizer, o menino desaparece porque você fez relacionamento. Então tem gente que tem medo. E na verdade, quando as pessoas falam, bruxo pratica mal, o bruxo vai praticar tanto mal quanto um católico, um evangélico, um judeu, um muçulmano, quanto um pastafariano, como qualquer religião, como qualquer praticante vai fazer. Uma coisa que é importante que a gente lida na bruxaria, isso eu acho, não posso dizer que seja um diferencial nosso, mas é uma característica muito clara, é lidar com a sombra. E o que é sombra? Imagina que você está com raiva do teu vizinho que sempre deixa lixo na porta da sua casa. Lidar com a sombra é você reconhecer que tem essa raiva. Quer dizer que você vai bater no seu vizinho? Não. Mas você simplesmente parar e pensar, não, eu perdoo você, vizinho. Não tem problema. Isso não cabe dentro da bruxaria. É você reconhecer aqueles sentimentos que você tem. Reconhecer a sombra, porque aquilo está dentro de você. O fato de você não se expressar e não reconhecer quando você tem raiva, quando você tem inveja, quando você tem vontade de bater em alguém, o fato de você não reconhecer isso, aquilo se acumula. Pode virar doença, pode virar uma série de coisas. Claro que não significa que você vai bater na pessoa. Mas você vai ter a oportunidade de reconhecer onde começou esse sentimento em você. Então, a bruxaria lida muito com o autoconhecimento. E com esse fluxo de você entrar em contato com a natureza basicamente é a nossa grande mestra em conhecimentos. Para um bruxo, ele não está acima de uma árvore, não existe essa escala de inferioridade e atingindo graus superiores. A terra é sagrada, as árvores são sagradas. Não existe uma árvore, um bruxo mais importante do que uma árvore. Então, existe essa conexão com a natureza. Eu queria que o Claudinei falasse um pouco. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vou levantar porque eu estou sentado o dia inteiro dando palestra e fica meio complicado. Se não consigo enxergar vocês também melhor. A gente tem que entender que a imagem da bruxa ela foi construída ao longo de milênios, né? Se nós formos pensar. Essa imagem negativa que nós temos da bruxa, ela vem desde a época em que a religião cristã, particularmente a religião católica, ela chegou na Europa e ela se deparou com uma religião nativa das pessoas, né? Que era o paganismo. E nessa religião, a figura mais proeminente, mais respeitada, era a figura da mulher, porque as mulheres são as grandes progenitoras, né? Elas são aquelas que dão a vida. E no imaginário das pessoas de antigamente, as mulheres elas detinham poder sobre a vida e sobre a morte, né? Então, de que vem esse temor que as pessoas têm pela figura da bruxa? Na realidade, é pela figura da mulher, não pela figura da bruxa especificamente. Vem da época que você viver e morrer estava diretamente ligado à sua capacidade de se curar de uma ferida, por exemplo, quando você saía para caçar. Numa sociedade onde esse processo de desenvolvimento, você sair no meio da floresta para caçar e eventualmente ser atingido por um animal, ser machucado por um animal, quando você voltasse para a tribo, provavelmente você ia sangrar até morrer, né? Eles não tinham antibióticos, não tinham remédios, não tinham essas técnicas que nós temos hoje. No entanto, a mulher, uma vez por mês, ela sangrava e ela permanecia tão forte, tão viva, tão cheia de vida, quanto nos momentos em que ela não sangrava. Misteriosamente, durante um determinado período, aquela mulher parava misteriosamente de sangrar durante meses, o seu corpo passava por transformações, né? Então ela se afastava da tribo, ela se afastava do seu vilarejo
e entrava, por exemplo, numa gruta, numa caverna, e de lá de dentro ela saía com um ser humano pequenininho, parecido com qualquer um de nós. Né? Imagina para as pessoas naquela época, que não tinha os conhecimentos científicos que nós temos, o que essa mulher representava. Ela era mágica, ela era sagrada. Durante muito tempo ela foi beneficiada, durante muito tempo elas foram as grandes sacerdotisas, as grandes mulheres de poder, né? As detentoras dos mistérios da religião. Até o momento em que o homem começou a entender que ele também tinha participação nesse processo. Porque durante muito tempo o homem não compreendia, as pessoas não compreendiam que o homem tinha um papel participativo no processo de concepção. Se a gente prestar atenção, se você tiver uma relação sexual hoje com uma mulher, as manifestações do corpo dela, as manifestações negativas do corpo dela só vão aparecer daqui a alguns meses. Então, os homens não faziam uma relação entre o ato sexual e a concepção. Eles acreditavam que as mulheres elas engravidavam deitadas ao lado sobre a luz da lua. Né? Então, as mulheres tinham um poder sobre a vida, elas engravidavam e davam a vida na hora em que elas queriam. Quando as tribos se tornaram conquistadoras e guerreiras, os homens saíam do seu lado de ficar dias e semanas fora, às vezes meses. Os seres humanos e as mulheres elas começaram a compreender que o homem também tinha um papel importante nesse processo de concepção, porque incrivelmente durante aquele período em que eles saíram para caça, elas não engravidavam. Né? Então, eles começaram a compreender que o papel do homem era mais importante do que o papel da mulher. E aí entra o processo de subjugação da mulher. Não numa escala tão grande como aconteceu quando a Inquisição chega na Europa. Né? Porque aí, na realidade, a mulher é demonizada por questões políticas, por questões de uma religião nova, porque o catolicismo era uma religião nova, o cristianismo é uma nova religião até hoje, né? Isso, religiões tem 5.000, 10.000 anos. Ele precisava suplantar aquela religião que era a religião das pessoas, a religião nativa. E como é que ele começou a fazer isso? Demonizando a figura da mulher. Se a mulher era poderosa, precisava se tirar o poder dela. Então, marginalizar a figura da mulher, colocar a figura da mulher em uma posição inferior à figura do homem. Naquela época também, nós somos na mesma época que se instalou a Inquisição, a classe da medicina, os médicos, tentam também começar a se instalar, tentam começar a se colocar como uma classe profissional. As mulheres eram as parteiras, as benzedeiras, as rezendeiras, aquelas que tinham o poder e o conhecimento sobre as poções, sobre as ervas. Elas precisavam cair fora para dar lugar a essa nova classe de homens que poderia curar. Então, elas se tornaram as envenenadoras, né? Elas se tornaram as mulheres que faziam poções malignas, faziam poções para eventualmente fazer com que outras mulheres abortassem. Começaram a demonizar a figura da mulher. O Deus das religiões, que vem a figura do diabo? A gente falou da figura do diabo, né? O Cláudio estava falando. Mas onde que vem a figura do diabo? O Deus das bruxas, o Deus das pessoas que praticavam o paganismo na antiga Europa, é um Deus da caça, um Deus da fauna, um Deus da flora. Exatamente por isso ele possui chifres de cervo, chifres de viado na sua cabeça. Se vocês olharem em nenhum lugar na Bíblia, vocês vão ver com todas as palavras que o diabo tem chifres na sua cabeça. Não existe isso, nem no Velho nem no Novo Testamento. Porém, é essa imagem que vem na cabeça das pessoas todas as vezes em que se fala da figura do diabo. Por quê? Porque ele era o Deus das feiticeiras, ele era o Deus das bruxas. Né? Então, a Igreja Católica também perverteu a figura do Deus das bruxas, na realidade é o Deus da luz, porque ele é o princípio, ele é o próprio Sol, e transformou essa figura em figura do mal. Então, retratou diversas imagens de mulheres se prostrando e ajoelhando em frente a uma figura com chifres na cabeça que eles chamavam de diabo, mas que na realidade era o antigo Deus das feiticeiras, o antigo Deus das bruxas, que de mal não tem nada. É um Deus da fauna, da flora, da caça. Nós vemos em caracteres rupestres nas paredes das cavernas que um dos rituais mais antigos de caça era o homem arrancar os chifres do animal quando ele voltava para a tribo, colocar sobre a sua cabeça, dançar e cantar celebrando aquela caça.
que iria nutrir e alimentar toda a tribo. Então, o Deus das bruxas era o princípio da vida, não o princípio da morte. Era aquele que alimenta a sua tribo. Mas a figura dele foi demonizada. E nós vemos reflexos disso até hoje na sociedade. A figura da mulher feia, da Muniz, né, vem dessa época em que as mulheres que precisavam cair fora, sair da jogada, eram aquelas que tinham mais influência sobre a sua comunidade. Essas mulheres eram quem, geralmente? Eram as mulheres mais antigas, mais sábias, mulheres que tinham sido deixadas em uma situação econômica favorável pelos seus maridos e que não dependiam nem da igreja nem da ideia para sobreviver. Elas tinham suas próprias terras. Né? Então, elas estavam saindo fora porque o que elas diziam tinha um impacto muito grande nas suas comunidades. Então, elas eram velhas. Né? Começaram a retratar a imagem da bruxa como uma imagem de mulheres velhas. Chegou-se ao ponto, por exemplo, a imagem negativa ser tão divulgada e incentivada que as bruxas elas começaram a ser retratadas, as pessoas que se mantinham fiéis a essa antiga religião, ou seja, a religião da bruxaria, começaram a ser retratadas como pessoas que estavam fora da moda, como pessoas de poder. E esse reflexo nós vemos até hoje no chapéu da bruxa. Ninguém pergunta por que a bruxa tem chapéu, né? Ou por que ela aparece com chapéu. Na realidade, isso vem de uma época, durante muito tempo na Europa, o chapéu cônico foi o último grito da moda. E durante um determinado momento, as primeiras informações sempre chegavam na realeza, sempre chegavam na corte, sempre chegavam nos lugares mais urbanos, né? E, com o passar do tempo, essa moda do chapéu cônico, ela caiu, ela saiu, né, de uma moda. Não era mais moda, mudaram outras roupas, outros chapéus, outras formas, né, das pessoas aparentarem seus estados. Mas eles continuaram retratando interiores, enfeitins, de diversas formas, mulheres velhas, do vilarejo, como bruxas, com chapéu na cabeça, porque elas não estavam, elas eram antiquadas, elas estavam fora do modo, ou seja, isso é uma maneira da Igreja Católica dizer que quem praticava a antiga religião, ou quem praticava a religião da bruxaria, não era tão moderno assim, né? Mais ou menos como as pessoas fazem hoje nos últimos vídeos da moda. Então, claro que demorava muito mais tempo para você chegar, né? E se espalhar, mas é mais ou menos isso. E todas as coisas que nós vemos em figura da bruxa tem um reflexo e existe um paralelo, sim, com elementos e fundamentos que são utilizados na religião da bruxaria. A vassoura é um dos instrumentos mágicos da bruxa. Eu trouxe um bastão aqui, uma galinha de condão, que não realizando um desejo, tá, gente? É só um símbolo. Infelizmente, não vou poder deixar ninguém vir ganhar o vídeo. Mas é um símbolo que representa a extensão da nossa mão, né? Que alcança, que pode tocar magicamente onde a nossa mão física não poderia tocar. O chapéu da bruxa que a gente estava falando também é uma expressão simbólica do plano de poder, que é a energia que nós criamos no decorrer dos rituais. Né? As pessoas elas não se perguntam de onde vêm todos esses elementos, mas eles têm uma origem na religião, né? Na verdadeira religião da bruxaria, ou seja, os instrumentos mágicos utilizados pelas bruxas. A vassoura, por exemplo, era um símbolo. Existem duas possibilidades para a vassoura. Primeiro que o bastão de poder, ou seja, a vara, né, o cabo da vassoura era o bastão de poder, e o que tinha geralmente um cristal na ponta, ou símbolos, daqui não dá para vocês verem, mas esse bastão aqui tem uma patinha de bode, né? Que é um dos nossos símbolos de Deus, né? do Filho Consorte da Grande Mãe. As cedas escondiam esses símbolos, escondiam uma patinha de bode, escondiam o cristal, então as mulheres elas podiam carregar e as suas reuniões no meio das florestas sem serem perseguidas. Né? A união da seda e do cabo representa a união do sagrado feminino, que é representado pelas cedas, e do sagrado masculino, que é representado pelo cabo. Né? E essa união, essas duas se juntam, isso geraria toda a vida.
E as mulheres fazem uma magia simpática indo por meio das plantações e pulando essas vassouras. Elas acreditavam que quanto mais alto elas pulassem, mais forte as plantações cresceriam, mais alto, né, as plantações germinariam. Então, assim, muitos dos elementos que nós vemos hoje associados negativamente à figura da bruxa, né, tem uma origem real em elementos que são utilizados na nossa religião, que é a religião, né, por incrível que pareça. Existe um misto na cabeça das pessoas se uma bruxa é uma pessoa que pratica uma religião, se é uma pessoa que é um pouco mais psíquica, ou se é uma mulher satânica, né? Isso paira no imaginário de todas as pessoas quando se fala em bruxaria. Às vezes você fala, ela é uma bruxinha, então ela é uma mulher mais psíquica, ou então, ela é uma bruxa, ela é uma mulher feia, satânica, que pratica o mal, né? E, particularmente, nós nos ofendemos como o termo bruxa é utilizado de maneira pejorativa, né? Mas esse é um misto que existe na cabeça de todos nós, porque na realidade foi dessa forma misturada que o arquétipo da bruxa foi criado, né? Um misto de fantasia, realidade, bem animal. A bruxa representa tudo isso, né? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Por exemplo, existem, às vezes, quando a gente fala que as pessoas acreditam na bruxaria, outra possibilidade, quando ele fala da vassoura, existia o bolo da bruxa. O que é o bolo da bruxa? Era um ungüento que se fazia, há registros disso, se passava no cabo da vassoura, e aquilo se passava na genitália. E o contato desse ungüento com a mucosa faz com que a pessoa tenha alucinações, que ela tenha uma droga, visões, ou qualquer processo que qualquer erva de poder ou uma droga possa fazer com a pessoa. Parte do processo do voo é isso. Outra coisa que às vezes a gente ouve é assim: bruxa só se veste de preto. Não se veste só de preto. Quando a gente pensa no passado sobre bruxas e se vestirem só de preto, primeiro que ninguém usava cores a não ser a nobreza, tanto que a busca pelos pigmentos e especiarias gerou as navegações. As pessoas faziam uma roupa com tecido natural, que aquilo durava anos, e então cores não eram prerrogativa de ninguém, só da nobreza. E então muito do que se pensa sobre bruxa vem dessa época. E não é assim. Na verdade, uma bruxa é uma pessoa completamente comum. A tua vizinha pode ser uma bruxa, não vai ter nada específico que diga que ela seja uma bruxa. E não é porque ela é bruxa que ela vai ter um gato preto. Muita gente gosta de gato preto, eu gosto de gato preto. Mas isso não significa que eu gosto porque eu sou bruxa. Não, eu gosto porque eu gosto. Entendeu? Claro que existem algumas técnicas de magia que ainda são praticadas por alguns grupos, em que você contata o espírito de um animal. Pode ser um cachorro, pode ser um gato. E aquele espírito do animal passa a auxiliar você com conhecimentos, com magias. Ele auxilia. Mas é através de uma comunicação que se estabelece com aquele espírito. Então, é um animal familiar, que se chama. Então, isso ainda existe. Ainda existe muita magia dentro da bruxaria. E essa magia a gente procura trazer para o cotidiano, porque a gente não é bruxo 6 horas, 8 horas por dia, você é 24 horas por dia. Então você pratica a magia constantemente. E não se precisa, você pode gostar de velas, de incensos, de cristais, mas se você estiver numa praça de alimentação, no shopping, você consegue fazer magia sem ter nada disso. Porque faz parte do aprendizado. A partir do momento que você conhece as técnicas, você consegue entrar em contato com esses elementos, estabelecer um processo de magia, onde for, o horário, o local, não importa. Você consegue. Então, magia, sim, faz parte do nosso aprendizado, bem como o autoconhecimento. Isso sem o autoconhecimento, na verdade, a magia ela acaba se perdendo, porque você não se pode também pensar assim, eu vou resolver todos os meus problemas com magia. Não é essa a questão.
A magia ela é intrínseca, ela está em tudo. Mas também resolver seus problemas parte de novas formas de compreensão do que gerou, das causas que geraram esses problemas. E lembrando, né, gente, que as pessoas fazem uma confusão muito grande entre magia e ilusionismo, né? Elas acham que, na realidade, ter dons mágicos é você fazer a magia no sentido que as pessoas entendem no ilusionismo, a mágica. E não é isso, né? O que é a magia para a gente? A magia ela é considerada a capacidade que nós temos de alterar os fatos de acordo com a nossa vontade. No entanto, a Wicca ou a bruxaria, ela trabalha em ressonância e harmonia com as leis físicas, porque nós trabalhamos com os quatro elementos da natureza, terra, ar, fogo e água. Né? Consequentemente, qualquer coisa que não possa ser explicada pela física não vai se realizar em termos mágicos. E a principal magia é aquela que muda o eu. Né? Quando um bruxo faz um feitiço, as pessoas, o que mais provavelmente caracteriza a prática da bruxaria é a prática de feitiços. Né? Bruxos praticam feitiços? Sim, nós praticamos feitiços. A palavra feitiço vem do termo factus, que significa ação sobre o futuro. Quando nós realizamos um feitiço, que é através de diversas técnicas, nós juntamos o aroma específico, com a cor específica, no dia específico, na lua específica, com a erva específica, né? Nós estamos, na realidade, promovendo uma transformação interior, de maneira que nós nos tornemos um catalisador daquilo que nós desejamos. Então, eu até estava brincando ontem no curso, né, que as pessoas que fazem magia de amor, por exemplo, deveriam pensar duas vezes em fazer magia de amor, porque na realidade o maior atingido pela magia de amor é quem faz o feitiço. Ele se torna mais apaixonado pela pessoa, né? E é por causa disso que ele vai aos poucos mudando o seu eu, mudando a sua forma de ser, de maneira que ele consiga ser visto através de um outro olhar pela outra pessoa, né? Então, a gente tem que fazer esse paralelo e todas as pessoas que se voltam à bruxaria, ou que sentem um desejo, ou um chamado para isso, tem que entender que não existe ilusionismo na bruxaria, que a bruxaria ela não tem receitas mágicas, tem, na verdade, mas tem para todas as coisas que nós, muitas vezes, temos que ser o fator de principal motivação e ajuda quando nós fazemos o feitiço. O feitiço depende muito mais da gente do que das forças da natureza e dos deuses para ele se manifestar, né? Então, porque nós somos deuses encarnados e que não existe solução para todos os problemas. Se existisse uma religião que desse solução para tudo, estava todo mundo lá, né? Então, obviamente não tem. O que existe é uma maior compreensão do nosso papel em relação à vida, ao nosso posicionamento junto à vida e à nossa responsabilidade, né, pelos nossos atos. Então, acho que a bruxaria ela traz muito mais isso, ela nos torna mais conscientes, né, da nossa responsabilidade perante os atos da vida. Uma coisa que a gente brinca muito, isso que o Wagner falou, né? De usar o preto, pelo menos o preto emagrece, né? Essa é uma coisa boa. Eu só falar uma curiosidade de relação ao preto. O Wagner ele falou da questão do preto. Todo mundo fala que a bruxa usa preto, mas o padre também usa preto. Não é? E ninguém fala que o padre é demoníaco. Então, assim, a cor preta ela é considerada uma cor sagrada para inúmeras religiões, não é só para a bruxaria. Né? Por quê? Como o Wagner estava falando, antigamente você não tinha essa grande pigmentação. Você tinha branco, preto e vermelho. Né? E o preto, para se fazer o preto, você juntava todos os pigmentos possíveis que existiam para o preto resultar disso. Então, o preto ele passou a ser considerado a cor mais perfeita. As bruxas acreditavam que quando elas estavam vestidas de preto, elas estavam cobertas com todas as cores. Então, o preto era a cor mais sagrada e mais perfeita. A questão da túnica, do manto da bruxa, ela sempre aparece com túnica e com manto,
Na realidade, era uma vestimenta que a bruxa utilizava para ela fugir na época da Inquisição e passar desapercebida no meio da floresta. Porque se ela vestisse outra cor, branco ou vermelho, ela provavelmente ia ser facilmente identificada na escuridão da noite. Então, o preto porque ajudou as mulheres de poder, as mulheres sábias, aquelas mulheres que foram perseguidas pela Inquisição, a escapar e manter sua vida. E nós usamos o preto até hoje em reverência a isso. Né? É uma das explicações que nós damos. E como já foi falado, a questão é a gente realmente passar pelo filtro de todas as informações que passam, né, que vêm até nós. Uma coisa que ele conhece, por mais que não saiba da minha religião, no trabalho, algumas pessoas também concordam com a placa, né? Também, né? E realmente para poucas pessoas assim, mais próximas, porque também não há necessidade em alguns momentos. E alguém fala, não sei o que, aquela bruxa no trabalho, aquela bruxa. Aí eu olho assim e penso, eu também sou muito bonita, né? Na minha cabeça, eu bruxa. Aí as minhas colegas de trabalho me perguntam comigo sobre isso, porque na minha cabeça são mulheres lindas. Né? Bruxas, para mim, são mulheres lindas. Então, sintam-se elogiadas, falam, sou bruxa. Nossa, então eu sou muito linda. Né? É isso. Uma coisa, como tudo já foi falado, a magia para nós é natural. Então, é muito natural. Nós somos isso todos os dias, 24 horas por dia na empresa, entre amigos, família. E não só necessariamente tem o simbolismo do caldeirão, etc., que tem no português, né? Como o preto, como o caldeirão, que era a panela, no come, que era apenas um vestimento de época, né? Que isso veio de formas, né? E sendo associados a essa imagem. Uma coisa que eu achei interessante no dia desse, eu estava no Face, né? E tinha como fosse duas feiticeiras, né? Duas bruxas, bem modernas, né? Em vez de estar um caldeirão, estava um multiplicador lá. E tudo mexendo nos ingredientes, não estava será que vai funcionar essa modernidade? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, no equipamento de banimento, você não tem lá essência, você não tem as lascas lá de carvalho, de alguma outra erva que você vai utilizar. Veja o ventilador, né? Coloca lá o ventilador. Então, assim, adaptamos também, né, as coisas ao nosso tempo. Eu acredito que é isso, né? Acho que vamos abrir um pouco para perguntas. Se alguém tiver perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou ficar com o microfone aqui. Aí a pessoa vem, a gente faz uma filinha e pode fazer a sua pergunta. Quem é? Tem. Vai passar então para vocês. Tá no microfone. Não, ele veio até aqui. O microfone veio. Cadê? Não tá. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês queiram saber sobre a bruxaria? Pode? Boa noite. Curiosamente, são 3 bruxas falando o tempo inteiro sobre bruxas. Eu gostaria de saber se em algum momento da história surge a figura do bruxo ou não. E a segunda pergunta é porque vocês falaram muito do Ocidente, mas existem as bruxas africanas, existem bruxarias em outros continentes. E eu queria saber se vocês têm como fazer algum apanhado também sobre isso. Só isso. E se surgiu a figura do bruxo, por favor, estou curiosa. O bruxo sempre fez parte também. Na verdade, quando você tinha os covens, que eram aqueles grupos de bruxos em que acontecia a perseguição, não eram somente bruxas. Quando você lê relatos da Inquisição, uma série de homens também foram mortos e foram perseguidos. Mas justamente, como a questão da mulher era mais visada, raramente as pessoas falam em bruxo. Quando vão pensar, sempre pensam em bruxo. Porque literalmente ficou mais visado. E existem bruxas em praticamente todas as culturas. O nome que é dado pode mudar de cultura a cultura, mas todas são compreendidas como bruxas por terem essas características comuns. Inclusive da Europa, Oriente, não importa, mas tem sim. Só uma curiosidade, apesar da bruxaria ser uma religião basicamente de resgate do poder da mulher, na religião de
dar novamente à mulher o papel e o nome de sacerdotisa, né? Incrivelmente, a bruxaria ela tem se apresentado, o renascimento da bruxaria tem se apresentado através das figuras de homens, né? Que estão incomodados da maneira como a sociedade trata a figura da mulher. O grande pai da bruxaria, que é Gerald Gardner, né? Foi quem deu origem a todo esse movimento de renascimento da bruxaria desde a década de 50 para cá. É um homem, tem uma outra figura muito importante, que é Alex Sanders, né? Que depois de Gardner talvez seja a figura mais importante da Wicca, também era um homem, mas são homens que não se satisfazem com a maneira como a sociedade tem tratado as mulheres, né? E usam da sua voz, que muitas vezes as mulheres não tinham há 50 anos atrás, para colocá-las novamente no lugar que elas merecem, no seu lugar de direito. Boa noite. Como vocês estão falando bruxas, apesar de serem bruxas, como a colega falou anteriormente, eu tenho uma questão voltada com relação a interditos. Quais os possíveis interditos que uma bruxa poderia ter? Porque, deixa eu explicar melhor. Você, acho que o Claudinei falou da questão que a mulher sangrava e não tinha nenhum interdito. Aparentemente deixou claro que não tinha nenhum interdito. E hoje, como é que seria a questão menstrual com relação às práticas dentro da Wicca, dentro da bruxaria de maneira geral? O sangue menstrual ele é muito poderoso, ele é visto de uma forma extremamente forte. Ele é usado de uma forma extremamente mágica, ele é usado em muitos encantos. Por exemplo, eu não acredito que você encontre uma bruxa que coloque um adesivo ou tome algum tipo de injeção para interromper a menstruação. Isso normalmente você não vai encontrar uma bruxa, porque justamente a menstruação é considerada sagrada. E aquele sangue menstrual é usado em cantos. Não existe nenhuma interdição de nada para bruxos, porque bruxos são seres livres. Então, eles são livres para decidir sobre o que eles acham melhor para suas vidas. Em relação ao sangue menstrual, você vai ver em algumas religiões, na religião católica, no candomblé, existem algumas interdições realmente quando a mulher ela está menstruada, ela não pode praticar alguns rituais, né? Para nós, pelo contrário, se a mulher está no seu período de menstruação, é o seu período de maior poder. Inclusive, a mulher tem rituais muito específicos durante esse período, a bruxa, né? Ela tem rituais muito específicos para ela novamente entrar em sintonia com o seu poder feminino. E sentir novamente o orgulho de menstruar, que é por causa da sua menstruação que existe vida. Então, durante o período de menstruação, a mulher ela monta um altar que a gente chama de altar menstrual, ela tem um vaso onde ela coloca água e ela dissolve o seu sangue menstrual, que posteriormente ela vai até uma árvore, despeja nessa árvore para que a terra, o planeta, seja alimentado com o sangue da mulher. Nas culturas antigas, primitivas, no período em que a mulher ela menstruava, ela caminhava pelos campos, deixando a sua menstruação escorrer e entrar em contato direto com a terra, nutrindo a terra, alimentando a terra, dando vida à terra. Hoje isso não acontece mais. Então, existem rituais que substituem, né, isso. Alguém lembrar lá pelo campo, né? Vai ficar meio esquisito. Ainda mais nas cidades, em grandes metrópoles. Então, nós ressimbolizamos isso. E esse é um período de grande poder das mulheres nas culturas primitivas, a ponto dos homens não poderiam nem tocar nelas. É daí que vem o tabu, na realidade. Né? Elas estavam no seu grande período sagrado. Então, geralmente elas iam para cabanas ou para lugares muito específicos onde elas faziam esses rituais. Então, elas ficavam incomunicáveis, né, digamos assim, mas não porque elas eram evitadas, mas porque elas estavam no seu grande período de poder. Depois de algum tempo, as mulheres começaram a marcar isso de alguma maneira, com uma fita ou um pedaço de tecido vermelho, e hoje as bruxas ressimbolizam isso utilizando o seu colar menstrual, que é um colar vermelho que ela usa durante o seu ciclo menstrual,
não só para mostrar para outros bruxos que ela está no seu ciclo de poder, mas porque esse colar lembra que a mulher ela faz parte, né, ela é a detentora do grande círculo da vida. Acabaram as perguntas? Mais uma? Boa noite. Boa noite. Existe um comentário assim, acerca de São Cipriano, bruxaria e tudo isso. Eu queria saber qual seria a relação entre São Cipriano e a bruxaria e também qual seria o livro de cabeceira para os bruxos. Bom, depende das tradições, né? Por exemplo, a que a gente faz parte é uma tradição oral, ou seja, não tem livro de cabeceira. Agora, tem tradições em que você tem o seu livro das sombras. Nós não temos aqui. Nós dois fazemos parte. Mas a maioria dos bruxos tem o livro das sombras, que é um manual, um diário, onde ela anota encantos, sonhos, um livro de magia, literalmente. Não existem todos os livros, na verdade, livros, por exemplo, que você encontra sobre bruxaria nas bibliotecas, nas livrarias, eles são limitados. Eles nunca têm todo o conhecimento, eles têm parte do conhecimento. Então, não existe o livro especial ou o autor especial. Existe a visão daquele autor, que cabe a você ler, ver o que você realmente acha importante e aquilo que você não acha descartar. Não existe um conhecimento que tenha que ser seguido, não existe o livro sagrado. Quanto ao São Cipriano, em geral, ele não está inserido dentro das questões de bruxaria. Muita gente pergunta sobre ele. Eu li um livro quando eu comecei a lidar com magia. Existem encantos? Existem. Alguns até dá para você adaptar. Mas como você pode encontrar encantos em qualquer lugar, inclusive na Bíblia? Mas não como um livro que realmente tem um peso, uma importância para a gente. Na verdade, São Cipriano não é bruxo, né? E o livro de São Cipriano não tem nada a ver com a religião da bruxaria. Ele é bruxo pelo senso comum da sociedade, que diz que bruxos são pessoas maléficas, negativas, que têm ligação com Satanás, com o diabo, com o demônio. Sim, mas na realidade, não, né? Porque bruxos são doadores das forças da natureza, dos poderes da natureza. Então, o livro dele está mais para satanismo do que para bruxaria, né? Lembrando que bruxaria é essa religião, essas mulheres, as pessoas sábias, né, do passado, e que nem tinha a figura do diabo, nem a figura do demônio. Bruxos, incrivelmente, apesar de nós sermos associados diariamente ao diabo e ao demônio, nós nem o diabo nem o demônio acreditamos. Ele não existe para nós, né? Assim como seres de outras mitologias, nós acreditamos que eles existem para as pessoas que creem naquela mitologia, mas fazem parte da nossa mitologia. É como se eles fizessem parte da nossa família. Então, assim, não são reverenciados por nós, né? Então, São Cipriano não tem nada a ver com bruxaria, especificamente. Como já foi falado, né, até tem uma história muito confusa, na verdade, dessa figura, né, de Cipriano, que depois ele se converte ao cristianismo, depois fica São Cipriano, né? Então, mas o que ele tem, o que as pessoas elas confundem o ato de fazer alguma coisa, encantos, como o Wagner falou, isso você vai encontrar em qualquer lugar, em várias tradições, na verdade, vai ter uma prática mágica, né, de encantos. Então, não necessariamente faz parte do corpo de determinadas tradições, mas tem que ter uma história confusa, mas ele não adentra no que entendemos o que hoje seria bruxaria. Acredito que é isso. Tá bom? Tá bom, nossa O grande encontro na manhã do novelismo, que nós temos esse encontro acontecendo lá no Cine São José, que continua amanhã, inclusive quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre lírica, sobre neopaganismo, pode ir até o Cine São José, é um encontro organizado pelo Paulo, onde nós fazemos várias palestras e atividades relacionadas ao universo da bruxaria. Então, quem quiser tirar dúvidas, amanhã, inclusive, tem uma mesa, né, de debates.
A gente daqui a pouquinho, nós vamos fazer ali na praça uma pequena dança espiral de água do planeta, porque todos nós estamos com esse problema. Eu, São Paulo, todo esse equipamento, não tinha água no tempo. Então, a gente daqui a pouquinho nós vamos instalar, quem quiser se juntar a nós para pedir água, né, para pedir que a coisa das águas retorne ao nosso planeta, que a mãe das águas nos abençoe, são todos muito bem-vindos, tá? E quero agradecer a paciência e o carinho de vocês. E, gente, vida longa, ao ponto da nova consciência. Vocês estarem aqui é muito importante para o encontro, para todos nós. Obrigado. Viu? Eu agradeço também a participação e gostaria de ver na próxima edição da Nova Consciência mais bruxos presentes, e os que não são bruxos e bruxas, e os que não são bruxos e bruxas, que pelo menos pensem 10 vezes antes de dizer que aquela vizinha chata é uma bruxa. Ou que a sogra é uma bruxa. A não ser que a sogra seja linda, seja muito bem maravilhosa. Gente, mais uma vez, agradecer. Agradecer ao evento, a Iris. Uma coisa que o Claudinei falou mesmo, eu sou organizador do 8º encontro, gente. Eu sempre estou pelo encontro, porque é um encontro paralelo, então talvez muitas pessoas não me conheciam. Sou organizador do 8º encontro, já estamos na 8ª edição. O encontro paralelo de neopaganismo, que a gente discute muito várias tradições de bruxaria, tradições pagãs, né, entre outras. A gente faz um diálogo mesmo, é bem interessante, está ocorrendo ainda lá no Centro São José, como o Claudinei falou. Obrigado, gente. Boa noite.